Meus amados irmãos e irmãs, a Igreja de Jesus não pode empreender uma caminhada displicente. Nós não podemos viver de qualquer modo. Nós não podemos ser guiados por sugestões da nossa época. Nós não podemos propor uma caminhada autodirigida. Nós não podemos nos distrair recebendo direção do nosso coração ou vivendo de qualquer maneira, encantados por aquilo que propõe o nosso tempo, por todo um sistema que se opõe a Deus. A Igreja do Senhor Jesus, ela precisa se colocar empenhada em uma marcha lúcida e aguerrida, sempre vigilante, como se a volta do Senhor Jesus se desse nesta noite. É disso que o Senhor Jesus está falando nesta passagem que nós acabamos de ler. Uma passagem que nos faz refletir sobre uma igreja vigilante. E esse é o tema do sermão desta noite. É o tema da reflexão que eu quero partilhar com todos vocês. Uma igreja vigilante. E me parece que uma igreja reformada e sempre se reformando, ela passa por esse entendimento de ser uma igreja vigilante, uma igreja atenta. E é justamente sobre esta matéria que Jesus quer chamar a atenção dos seus discípulos, de todos os ouvintes daquela ocasião e, consequentemente, de todos nós, pois a palavra do Senhor é para a igreja dele na atualidade. Uma igreja vigilante muda algumas coisas. Uma igreja vigilante, ela tem a sua mente funcionando de uma maneira muito peculiar, diferente. E é isso que nós vamos aprender nesta ocasião, observando o texto da palavra do Senhor. O que uma igreja vigilante muda? Como ela então reordena as coisas? Como ela então redireciona a sua vida? E eu lhe convido então a observar comigo, de acordo com a passagem do texto sacro-santo, essas lições. O texto bíblico nos ensina que uma igreja vigilante, ela coloca, primeiramente, a averiguação no lugar da adivinhação. Uma igreja vigilante coloca a averiguação no lugar da adivinhação. Isso está do verso 28 ao verso número 32, eu peço que você atentamente observe comigo esses versos. No verso 28, o texto bíblico nos diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Essa passagem que nós escolhemos para esta ocasião está relacionada com todo o capítulo número 13. O Senhor Jesus, logo na abertura deste capítulo, faz um anúncio de que o templo de Jerusalém, reformado e embelezado por Herodes, uma das maravilhas do tempo antigo, ela entraria então em derrocada. Do templo não ficaria pedra sobre pedra. O Senhor Jesus evidentemente está falando sobre uma época específica na história do primeiro século. O Senhor Jesus estava anunciando aquilo que aconteceria no ano 70 depois de Cristo, quando houve então uma marcha do exército romano, liderado então pelo general Tito, e essa marcha então viria para destruir Jerusalém e consequentemente aquele templo. Depois Jesus está no monte e começa a observar à distância aquele templo, e então dirige algumas palavras aos seus discípulos, a um grupo específico. E é então nesse contexto que o Senhor Jesus começa a falar a partir do verso 28, dessa maneira como nós lemos aqui. O Senhor Jesus continua a falar sobre os acontecimentos que foram mencionados anteriormente, na passagem antecedente, ou seja, nos versos anteriores, desde o verso 1.
E agora ele usa uma imagem muito forte para continuar o seu ensino. É a imagem da figueira. Por meio da observação da figueira, o sábio e experiente agricultor, ele sabe de quando uma estação está se findando e quando a subsequente se anuncia. Ele averigua a condição da planta e detecta a mudança da época. Ele não adivinha, ele averigua, ele constata por meio de uma observação acurada e lúcida. No verso 29, o texto nos diz assim: assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Da mesma maneira que o sábio agricultor, por meio da observação, se assegura da chegada de uma nova época, os discípulos poderiam averiguar a proximidade do fim dos tempos, por meio daqueles acontecimentos mencionados anteriormente pelo Mestre, que antecederiam então a sua volta. Jesus não queria que os seus discípulos adivinhassem quando seria o momento. Jesus queria que os seus discípulos, por meio do discernimento, a partir das suas lições, conseguissem então averiguar o tempo presente e discernir os fatos da história. Versículo 30. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Nesse verso nós continuamos com uma dificuldade que aparece em todo o capítulo 13. Que dificuldade é essa? Nós não sabemos ao certo em que momento Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém, do templo em 70, ou está falando sobre o fim da história. Momento que antecederá então a sua parousia, a sua segunda vinda. Contudo, Jesus aqui parece falar sobre o fim da história, porque aparece a palavra tudo, sem que tudo isto aconteça. Ou seja, tudo aquilo que haveria de acontecer no ano 70, juntamente com tudo aquilo que aconteceria nos últimos momentos da história. Mas Jesus menciona que não passará esta geração. Ora, pastor, então quer dizer que a referência geração daqueles dias, então Jesus está falando acerca daqueles eventos que aconteceriam no ano 70. Mas a geração mencionada aqui quer dizer a geração de todos os homens até o fim da história, pois os homens que haveriam de nascer posteriormente veriam todos aqueles acontecimentos a respeito dos quais Jesus estava anunciando naquele momento. Verso número 31. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O verso número 31 mostra para nós, ou expressa, melhor dizendo, a legitimidade das palavras de Jesus. Aquilo que Jesus anuncia aos seus discípulos há de acontecer. E há uma peculiaridade no verso anterior, porque o verso 30 começa em verdade. Em verdade é a tradução da expressão grega amém, de onde vem a palavra que nós utilizamos no fim das nossas orações. Amém, é verdade, eu concordo. Quando Jesus coloca essa palavra no início, Jesus está dizendo que aquilo que ele fala acontecerá, inevitavelmente. Há absoluta certeza naquilo que Jesus anuncia nesse momento, e o verso 31 ratifica isso. Verso 32, mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus aqui afirma que ninguém sabe quando acontecerá a volta do Filho, somente o Pai. Não há espaço para as especulações.
Toda elucubração não é capaz de então precisar a data em que o filho retornará. Jesus está dizendo que nem mesmo ele sabe, apenas o Pai. Quando Jesus menciona isso, ele está dizendo acerca da sua natureza humana. Jesus, homem, ele não tem condições de saber a data da sua vinda, apenas o Pai. E essa menção feita por Jesus é muito importante. Não saber o dia ou a hora da sua vinda tira-nos daquela condição de que, se soubéssemos, deixaríamos as coisas para a última hora. O que Jesus está dizendo aos seus ouvintes é que não se deve ser vigilante apenas às vésperas. A vida com Jesus exige constância, exige uma vigilância ininterrupta. E é sobre isso que ele fala aqui. Sobre uma vida que deve estar em constante vigilância. Por isso, uma igreja vigilante não procura adivinhar, procura averiguar a partir daquilo que o Senhor anunciou. Prevalece a palavra do Senhor e não a especulação humana. É isso que nós devemos fazer, meus irmãos e irmãs. Nós devemos recorrer à palavra do Senhor. Ora, se não foi isso que a reforma protestante do século XVI anunciou, ora, se não foi isso que ela reivindicou, sola Escritura, somente a Escritura é a regra de fé e prática para a vida da igreja. Somente a Escritura é inerrante, somente a Escritura se constitui como autoridade para conduzir o povo de Deus. Nós não podemos nos perder em adivinhações e especulações. Uma igreja vigilante, ela muda as coisas. Uma igreja vigilante pensa diferente. Uma igreja vigilante coloca a averiguação no lugar da adivinhação. Uma igreja reformada e sempre se reformando tem esse cuidado de ser guiada pela palavra do Senhor. Ela não abre espaço para experiências pessoais. As nossas experiências não podem constituir uma regra para conduzir a nossa vida, para nos orientar no dia a dia. Nós não podemos viver orientados por especulações do nosso tempo. Nós não podemos seguir a nossa vida por meio de previsões, sugestões do nosso contexto e do nosso tempo. É isso que Jesus está dizendo e chamando a atenção dos seus discípulos, que queriam saber quando, Senhor, essas coisas vão acontecer, quando se dará a volta do Senhor. E Jesus então chama a atenção do seu povo para que ele se estabelecesse como um povo vigilante. E é isso que o texto bíblico está nos ensinando nesta noite, sobre uma igreja vigilante. Uma igreja vigilante coloca a averiguação no lugar da adivinhação. Em segundo lugar, uma igreja vigilante coloca a responsabilidade no lugar da curiosidade. Uma igreja vigilante coloca a responsabilidade no lugar da curiosidade. Versos 33 e 34. Verso 33 diz assim: estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus começa agora a ser bem mais enfático. Anteriormente ele afirmou que é possível discernirmos os tempos que anunciam a proximidade de sua volta. Não devemos nos perder com a adivinhação. Uma igreja vigilante coloca no lugar da adivinhação a averiguação. Ela analisa o que o Senhor anunciou e que antecederia a sua volta. Agora a exortação é bem direta. Jesus diz: estejam sobreavisados, vigiem e orem, porque vocês não sabem o tempo.
Não saber, meus irmãos e irmãs, o dia e a hora, como eu mencionei anteriormente, faz com que nós não deixemos as coisas para a última hora. Quando nós sabemos a data da prova, quando nós sabemos a data do aniversário, quando nós sabemos antecipadamente um evento, quando ele ocorrerá, nós temos uma tendência, uma inclinação a deixarmos para nos prepararmos de última hora. Nós gostamos, infelizmente, de nos organizarmos às vésperas. Jesus nos ensina que devemos estar vigilantes o tempo todo, pois nós não temos a informação categórica de quando virá o fim. Verso 34. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Jesus utiliza aqui uma outra imagem para ensinar os seus ouvintes. Antes ele falou sobre a figueira, que com seus ramos, folhas, serve então como instrumento de averiguação do experiente agricultor, para discernir os tempos, a mudança das estações. Nessa outra imagem que Jesus utiliza aqui, nós encontramos então a figura do Senhor, que se ausenta do seu lar, e ele então quer dar, por meio dessa imagem, ênfase à vigilância. A igreja deve ser como o porteiro daquele homem, o homem que saiu para uma viagem no estrangeiro, deixou todos os seus funcionários com as suas respectivas responsabilidades e chama a atenção do porteiro para que ficasse em vigilância. Imaginem só a curiosidade de todos aqueles funcionários, desejando saber quando seria o retorno do seu patrão. Eu olho para esse texto e vejo como essa imagem é contemporânea. Sabendo quando seria o retorno, isso abriria margem para inúmeras práticas. Quem sabe descansariam, quem sabe negligenciariam o trabalho, quem sabe deixassem então as suas responsabilidades para as vésperas. Curiosidade. Uma igreja vigilante não fica na curiosidade, querendo saber quando o Senhor voltará, querendo marcar datas, querendo ser preciso na interpretação das épocas. Não fica tentando adivinhar a data do retorno do Messias. Uma igreja vigilante coloca a responsabilidade no lugar da curiosidade. No lugar de sermos curiosos, devemos cumprir as nossas responsabilidades como igreja de Jesus. Assumimos os nossos compromissos. Essa é a insistência que Jesus faz. Enquanto os discípulos queriam saber sobre quando seria o fim, enquanto os discípulos desejavam informações privilegiadas, Jesus apenas lhes indica os princípios das dores de parto. Eles queriam saber do fim. Jesus, no capítulo 13 de Marcos, fala apenas dos princípios das dores de parto. Daqueles acontecimentos que prenunciariam aquilo que Jesus havia dito, evidentemente, que prenunciariam os acontecimentos finais. Mas Jesus está falando acerca do princípio das coisas e daquilo que já incomodaria e faria sofrer o povo dele. A igreja tem de ser vigilante, preocupando-se com o que está acontecendo agora. A nossa preocupação deve estar em cumprir as nossas responsabilidades.
Nós devemos assumir o nosso compromisso e fazer aquilo que o Senhor nos incumbe na sua palavra. A curiosidade tem de ser deixada de lado. Nós devemos assumir a nossa responsabilidade. Já pensou se nós soubéssemos o dia e a hora da volta de Jesus? Muitos iriam aproveitar para fazer aquilo que ainda não tinham condições de fazer nos anos anteriores. Iam deixar para as vésperas. Iam procurar se satisfazer com tudo aquilo que o mundo proporciona, para então deixar para os últimos momentos um compromisso mais afinado com o Senhor. O que Jesus quer da sua igreja hoje? Essa é a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. A orientação de Jesus é um remédio para a ansiedade. Nós não devemos nos preocupar com o amanhã, nós devemos nos preocupar com hoje, com as nossas responsabilidades. É claro que isso não é um chamamento para sermos irresponsáveis com os nossos planejamentos. O que a palavra nos orienta é que a gestão do futuro não está sob o nosso domínio. O Senhor diz que os seus discípulos deveriam se preocupar com o princípio das dores. Eles tinham sim de procurar discernir os tempos por meio da averiguação. Não deviam seguir a adivinhação, não deviam ficar nas especulações, deviam então se firmar na palavra do Mestre. Mas é claro que o Senhor Jesus também está chamando a atenção dos seus discípulos para que não vivessem ansiosos por causa da curiosidade de seus corações. Deveriam colocar no lugar da curiosidade responsabilidade, assumirem o seu papel, fazerem como esse vigia, o porteiro, a quem então o seu patrão incumbe a tarefa de vigiar até a sua volta. Do verso 28 ao verso número 37, nós temos uma argumentação muito interessante que é gradativa. Na primeira imagem, Jesus então fala sutilmente sobre a vigilância. Nessa outra imagem, Jesus já anuncia então a necessidade da vigilância. Para concluir o texto então com a palavra gregoreite, que é a palavra vigiar. Então todo o texto do verso 28 até o 37, nele nós encontramos uma argumentação que vai se elevando e discutindo então a questão da vigilância. Por isso nós estamos aqui falando sobre uma igreja vigilante. E o texto nos ensina que uma igreja vigilante, ela muda as coisas, pensa diferente, é peculiar. E ela então coloca a averiguação no lugar da adivinhação. Coloca a responsabilidade no lugar da curiosidade. Em último lugar, uma igreja vigilante, de acordo com o texto, coloca a perseverança no lugar da indiferença. Do verso 35 ao 37. Verso 35 nos diz: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Vejam que Jesus reforça aqui o tema da vigilância. Como disse, é uma argumentação que vai se encorpando a cada versículo. E ao continuar falando sobre a imagem que ele utiliza do Senhor que se ausenta de sua casa e de seu país, ele menciona que todos os seus funcionários deveriam estar vigilantes, porque eles não sabiam quando o seu patrão retornaria. E para reforçar isso, Jesus utiliza as chamadas 4 vigílias da noite, para descrever o desconhecimento daqueles servos. Então no verso número 35, nós encontramos Jesus afirmando: olha, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Bom, essa primeira vigília, que é a da tarde, ela se estabelecia das 18 horas até as 21 horas. A da meia-noite, de 21 horas até as 24 horas. A terceira,
ao cantar do galo, das 24 horas até as 3 horas da manhã. E a última vigília, a quarta vigília, das 3 horas da manhã até as 6 da manhã. Por que Jesus menciona esses horários da noite? Porque é a noite que nós tendemos a negligenciar mais. Os funcionários poderiam imaginar: nós podemos descansar à noite, porque imaginem, não é possível que o nosso patrão voltará às 4 horas da manhã. Não é possível que ele virá às 2 da madrugada. Imaginem só o nosso patrão chegando aqui à meia-noite. Verso número 36. Para que vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. Por que os servos deveriam vigiar? Para que vindo o patrão, inesperadamente, não pegasse os seus funcionários dormindo. Versículo 37. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. Jesus aqui não está se dirigindo apenas a Pedro, Tiago, João e André, os discípulos a quem ele começa a dirigir esse discurso. Ele está falando a todos os seus ouvintes. E como o texto se refere também à sua segunda vinda, ele fala a nós consequentemente. A vigilância é uma exigência para todo o povo de Deus ao longo de toda a história. Eu acho interessante o que um comentarista do Novo Testamento, Euclides Martins Balancin, nos fala sobre esse momento da passagem. O seguimento de Jesus é uma tarefa que implica a vida inteira, e não apenas um dia antes do fim da vida ou do mundo. Uma igreja vigilante coloca então a perseverança no lugar da indiferença. Jesus está criticando aqui um possível sono da displicência. É se achar então que o patrão não voltará naquele determinado horário, e então se descansar, negligenciar, ser indiferente àquilo que nos cabe fazer. Por isso o Senhor Jesus está chamando a atenção para que haja perseverança. Essa perseverança é contínua, é óbvio. E por isso Jesus chama a atenção dos seus discípulos e chama a nossa atenção também. Dormir aqui é a indicação da negligência, da displicência, da indiferença. É achar que ele não vai voltar naquele determinado horário da noite. É viver como se aquilo não fosse acontecer. Uma vida sóbria e dedicada ao Senhor, meus irmãos e irmãs, não é só para o último dia. Não vale apenas para a última hora. É algo que deve ser demonstrado em uma constante. Ninguém sabe o dia ou a hora. Não dá para deixar para depois. Nós temos de viver como se ele retornasse a qualquer momento. Meus amados irmãos e irmãs, que fique bem claro, não quer dizer que a nossa salvação dependa da nossa vigilância, não quer dizer que dependa do nosso desempenho no dia a dia, não é nada disso. A questão é que nós fomos alcançados pelo Senhor, fomos chamados, resgatados, transformados, para vivermos em novidade de vida, para vivermos uma vida que procure agradar o Senhor. Não é que fazendo nós vamos alcançar alguma coisa, mas porque nós somos alcançados, nós temos a responsabilidade e devemos demonstrar empenho em obedecermos a palavra do Senhor e sermos uma igreja vigilante. Meus irmãos e irmãs, ao nos lembrarmos da reforma protestante, nós nos lembramos da obra que Cristo fez na nossa vida. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça,
somente a fé, somente glória a Deus. A igreja do Senhor tem de ser uma igreja vigilante, mas nós só conseguimos ser uma igreja vigilante se o Senhor Jesus mover os nossos corações à vigilância. Somente se o Senhor mover os nossos corações e dirigir a nossa vida, nós conseguiremos colocar a averiguação no lugar da adivinhação. Somente por meio da obra de Cristo Jesus na nossa vida, nós conseguiremos ser uma igreja vigilante que coloca a responsabilidade no lugar da curiosidade. Somente por meio da obra do Redentor em nossas vidas, nós conseguimos colocar a perseverança no lugar da indiferença. Somente o Senhor pode fazer isso em nossas vidas. Uma igreja reformada e sempre se reformando é uma igreja que atenta para a palavra do Senhor e que dá ouvidos àquilo que o Senhor Jesus diz em sua palavra. O que porém vos digo, digo a todos: gregoreitai, vigiai, vigiai. Esta noite é a ocasião para nós nos autoconfrontarmos e observarmos à luz da palavra do Senhor como tem sido a nossa vida depois de 500 anos. Qual tem sido o nosso compromisso com a palavra do Senhor? Em que medida nós temos sido dirigidos pela averiguação, a partir da palavra do Senhor e do ensino dele, e não pelas especulações dos nossos dias, pelo nosso coração que é enganoso e às vezes nos seduz, pelo nosso tempo que parece ser encantador e ele é sedutor e muitas vezes acaba atraindo muitas pessoas. Em que medida nós temos colocado a responsabilidade de cada um de nós a partir da palavra do Senhor no lugar da curiosidade? Em que medida nós temos sido pessoas perseverantes, no lugar de sermos indiferentes? Meus amados irmãos e irmãs, quando nós nos lembramos desse movimento tão importante na história do cristianismo, que na terça-feira exatamente completa 500 anos de história, nós devemos retornar ao sola Escritura, mas também ao tota Escritura. Somente a Escritura e toda a Escritura deve ser a nossa regra de fé e prática. E a Escritura Sagrada nesta noite nos ensina sobre uma igreja vigilante. Que Deus continue a abençoar esta igreja, para que o povo dele continue sendo um povo vigilante. Que ele continue sustentando cada um de nós e fazendo com que nós reordenemos o nosso pensamento à luz da palavra do Senhor e coloquemos então a averiguação no lugar da adivinhação. Coloquemos a responsabilidade no lugar da curiosidade. Coloquemos a perseverança no lugar da indiferença. E sejamos, por obra dele, uma igreja vigilante e que procura obedecer a sua palavra.